Olá pessoal, estamos aqui no canal da Usinaria e hoje a entrevista é com ela, Luciana da Mata, que é da experiência do cliente, essencial para várias empresas e para o seu negócio. Ela vai falar um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada, da sua experiência e como ela mudou a chave e saiu da CLT para empreender. Luciana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. E queria que você começasse se apresentando e falando um pouquinho desse seu começo, da sua formação e aí até como você chegou no ponto e aí pra gente virar a chave. Boa. Primeiro que assim, eu acho que é importante dizer da base, né, da onde eu vim. Eu vim de uma família muito humilde e comecei a trabalhar, primeiro comecei modelando, aí depois meu pai falou, não, nada disso, não quero você nesse universo. Quero que você realmente, né, tenha um trabalho, trabalhe em um banco, né? Legal, eu sou de todo pai. Exatamente. E aí eu entrei, estava terminando um curso de técnico em publicidade, já ia para a faculdade. E minha mãe falou, agora você tem que trabalhar, é agora ou nunca. E eu comecei a trabalhar com muitas pessoas aqui no Brasil começam trabalhando como operadores de telemarketing. Isso há muitos anos atrás, nem tinha esse nome. E era uma profissão de assistente de atendimento, né? De assistente de cliente. E eu comecei trabalhando numa grande escola, que para mim foi uma referência, é uma inspiração ainda, continua sendo, e a American Express. Eu fiquei lá durante 4 anos, aprendendo tudo o que é excelência, o que é tratar cliente com não só respeito, mas querer superar as expectativas dele. E entrei na faculdade, paguei minha faculdade e eu falei, olha, eu quero trabalhar com marketing. Eu gosto muito de contar essa história, porque eu tive muita coragem de largar uma empresa, né, que eu já estava lá, já tinha meu salário legal e tudo, não quis fazer carreira lá dentro. Eu realmente queria trabalhar com marketing, mas lá eu não tinha a oportunidade de crescer. Então eu saí da American Express e fui trabalhar, estagiar. Então assim, eu caí o meu salário, tudo que eu fazia, porque eu queria estagiar em marketing. Bom, eu estava lá trabalhando e eu sempre fui uma pessoa que me relacionei muito bem. E você foi estagiar onde? Numa empresa de logística. De logística, tá. E aí, não é conhecida, era uma empresa pequena que era do grupo do Estadão. E aí, por quê? Porque eu queria trabalhar com marketing. Ok. E como eu me relacionava muito bem, assim, sempre falei com todo mundo dentro da American Express, desde diretor, analista, pessoas que trabalham na limpeza, enfim, qualquer pessoa, eu sempre dei muita atenção, eu gosto muito de gente. Legal. E um diretor saiu de lá e foi começar uma startup que era Atento. É uma empresa muito grande de telemarketing aqui no Brasil, ela é uma empresa de origem espanhola. E ele me ligou, falou, Luciana, eu queria que você viesse trabalhar comigo na área comercial. Eu falei, meu filho, eu sou comercial, eu quero marketing. Você não quer alguém aí para o marketing? Ele falou, não, Luciana, eu quero que você venha para o comercial. Bom, ele me atentou, acho que ele me ligou umas 4 vezes. Na última vez ele falou, olha, Luciano, já falei do trabalho, já falei de tudo, eu não te falei uma coisa, e é a última vez que eu vou te ligar. Eu vou te falar dos benefícios e do salário. Eu falei, tá bom. Aí ele me contou, né, quando ele me falou que o salário era 4 vezes do que eu ganhava, eu falei, quando é que eu começo? Porque eu nasci comercial. Porque a vida é assim. Sim. Né? Para quem começa em origem muito simples, a gente não tem assim, não, eu tenho aquele sonho e eu vou naquilo e assim, vou comer o pão que o diabo lançou por conta do meu sonho. Cara, você tem que sobreviver. Sim. E aí, foi aí que eu aprendi a ser comercial. Isso foi também uma outra escola, porque é muito importante a gente ter uma vivência, saber negociar, saber se relacionar, de
criar uma estratégia para você abordar teu cliente, para você fechar negócios. E eu fiquei como comercial durante alguns anos, Atento, Teleperformance, que foi uma outra empresa de call center também. Voltei para Atento e ali na Atento eu atendia um cliente que era o Unibanco. Eu fiz um trabalho super bacana com eles e fui para o Unibanco. E o Unibanco foi comprado depois pelo Itaú. Legal. Eu fiquei 8 anos trabalhando lá, sempre com atendimento. E aí eu saio do comercial e passo a trabalhar com experiência do cliente, atendimento a cliente. Fiz uma carreira dentro do Itaú. É uma empresa que realmente dá essa sustentação. A gente, aqui conversando em paralelo, a gente fala que são as algemas de ouro, né? Trabalhar em bancos que tem 13º, 14º PLR, bônus lá. Você vai vivendo aquele universo. Sim. E eu sempre fui carreirista. Eu gostava de galgar a carreira. Legal. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu acho que agora deu para mim trabalhar nesta empresa. Eu quero ir para um outro negócio. E aí eu fui para a NET, para Claro, trabalhar com a área de qualidade, que era algo que eu sempre gostei, né? Meu primor era atender bem cliente, fazer bons negócios, mas que aquilo fosse bom para todo mundo e que a gente fosse o melhor, com a melhor qualidade possível. E lá estava 7 meses trabalhando e eu fui convidada por um executivo que saiu do Itaú e foi montar uma startup. E foi a minha primeira experiência de empreendedora. Legal. Eu fui convidada para ser sócia de uma startup, uma corretora de seguros online. E eu cheguei pro meu chefe e falei assim, chefe, olha, eu adoro aqui, amei vir trabalhar aqui, mas surgiu essa oportunidade. A resposta dele foi, se você fosse minha filha, eu diria para você ir, que essa é uma oportunidade incrível. Como você é minha funcionária, eu gostaria que você ficasse. Então foi muito bacana a forma de como ele falou para mim, ele me deu esse encorajamento, né? Porque você sai do certo pelo duvidoso. E foi uma grande também, uma experiência importante, porque você empreendendo, você tem que fazer de tudo. Eu fui com o cargo de diretora, sócio-diretora de comercial e atendimento. Você fiz tudo. Você é um pouco financeiro, você é um pouco RH, você é um pouco... eu empreendedor, né? Eu tinha 6 sócios. Na verdade, 5 eu era a sexta. Ok. Todos homens, eu era a única mulher. Todo mundo com a sua especialidade. Mas na ausência de um tá aqui resolvendo um pepino, dá um pitaco aqui, faz uma entrevista ali. E você vai fazer. Sim. Né? Se faltou a copeira, vou passar um café. Faltou alguém para ir comprar um material do escritório, você vai pegar seu carro e você vai. Então isso te dá musculatura, te dá muita autonomia. A primeira frase que foi assustadora para mim era assim, your call. Você decide. Eu falo, cara, não tem ninguém para perguntar, para dividir, não. A decisão é sua. Você é a pessoa especialista nisso, você conhece mais do que ninguém aqui. Então o que você falar, a gente vai fazer. Então, isso dá muito encorajamento e te dá uma afirmação que você não tem dentro dessa bolha do CLT. Sim. Porém, né, dentro desse segmento também a gente sabe, quando a gente trabalha com sócios, nem sempre é a melhor combinação. Então, depois acabaram saindo alguns sócios, ficamos em 3, e no final eu decidi sair, as decisões estavam sendo tomadas, eu não estava concordando, e aí eu volto para o mercado. Aí voltei para a CLT e trabalhei em outra startup. Foi um projeto incrível também, que me deu com essa filosofia de startup, que para todo empreendedor é bom trabalhar numa startup, porque a gente falou sobre isso aqui também nos bastidores, sobre o intraempreendedor. Legal. E a startup, ela te dá essa coragem. Já tem essa cultura. Assim, divide lucro. Você pode errar. Exato. Mas erra rápido. É rápido. Pivota. Exato. Então você fica com essa cabeça de que, poxa, eu vou prototipar, eu vou fazer um MVP. Legal. Que é assim, no fundo, quando você decide ser empreendedor, você vai fazendo assim. Sim. Né? E aí, eu gostei muito de trabalhar em empresas que
que eram startups. Então a Yuzi foi uma delas, depois eu fui para o Nubank, voltei para o Itaú, mas depois fui para o Nubank, fiquei um tempo lá, uma escola magnífica, né, tudo que se tem de novidade, de encorajamento, né? Eu disse, ó, o Nubank ele quer sempre mudar o status quo, então você tem que estar o tempo todo alerta ao que você precisa mudar. O que é que a gente pode fazer para melhorar? E isso é muito também cabeça de empreendedor. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro, para fazer para ter mais lucro? O que eu posso fazer para reduzir custos? Essa é a cabeça do empreendedor. Sim. E quando eu estava muito feliz dentro do Nubank, tudo, e a gente passou por momentos, né, de demissões, de grandes demissões. Eu tinha uma área com 1.300 pessoas, 8.000 terceiros, então era muito grande. Então ia acontecer um corte muito grande ali. E aí o que acontece é que eu descubro que meu pai estava com câncer. E eu tomei uma decisão muito forte, assim, de decidir entrar dentro desse corte e fui cuidar do meu pai. Ok. E não me arrependo, realmente foi muito importante eu ter ido, porque 45 dias depois meu pai veio a falecer. E aí eu falei, eu vou agora ir para o meu plano B, que eu sempre quis ter um projeto meu, sempre tive várias ideias, mas trabalhando no CLT, não te dá tempo de você colocar o plano B em ação. Aquela frase, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Eu escutei tanto isso. E é muito verdade, né? E tem gente que consegue, eu tiro o meu chapéu. A rotina, ela te consome, né? Do CLT, aquele dia a dia, e aí você entra naquela bola de neve. Porque você quer o melhor para aquele lugar que você está empreendendo. Exato. Está muito comprometida. Então, eu não conseguia, porque mãe solo, trabalhando pra caramba, cuidando dos meus pais também. Então, tem funções que são além daquele de executivo que você trabalha, ou executiva. Então, não dava, eu não conseguia encaixar isso na minha vida. E aí, eu comecei a pensar no meu projeto, foi o começo. E aí, mais uma vez, veio outra empresa, né, com uma proposta incrível, que foi a Azul. Que também me orgulho muito, tem uma referência de experiência do cliente incrível. Eu acho que eu posso, né, hoje dizer, né, não estou ligada a nenhuma marca, mas, enfim, ter hoje a aviação com praticamente 2 empresas, que agora elas se uniram, eu não sei o quanto isso vai mudar, mas assim, ela tem realmente, ela conhece o que é a experiência do cliente, ela escuta o seu cliente, que eu queria ir lá conhecer. Então, de novo, eu deixo de lado o projeto e vou para a Azul fazer o trabalho de experiência do cliente lá com eles. E entendi que, depois de ter trabalhado tantos anos no segmento financeiro, ter ido para a aviação, que é o outro negócio, eu não sou apaixonada por esse mercado. Realmente tem dificuldades, tem coisas muito técnicas nesse segmento. E por uma razão muito boa entre eles e eu, a gente achou melhor a gente botar ela em relação, e foi aí que eu começo a colocar em prática o meu projeto. Então hoje eu sou uma consultora de experiência do cliente, também dou aula, né, dou aulas em escolas de negócios, em escolas que são focadas em experiência do cliente. Também faço mentoria para executivos ou que já estão nessa posição, acabaram de sentar numa posição executiva e querem conhecer, querem ter uma assessoria, né, de uma pessoa que tem tanto tempo de bagagem, ou alguém que está, eu quero fazer uma transição e eu quero ir para essa área. Então também ajudo nessa formação, ajudo até na recolocação dessa pessoa pelo meu network. E por fim, eu tenho alguns projetos aqui com o MAC, né, dentro do programa dele aqui, do Business Design Academy, para a gente criar mesmo essa minha empresa, estruturar essa empresa que é voltada para a experiência de cliente. Legal.
A Luciana, ela faz parte do Business Design Academy. Ela é uma Indelevel, como eles se autotitulam aqui, e ela está organizando isso, né, para crescer com propriedade. Do lado do Mac, que é um cara excelente aí, que a gente se conectou, está no lugar certo. E aí, voltando aqui um pouquinho, né, experiência, know-how, grandes desafios que você tem enfrentado hoje. O que você vê em desafios, não no ponto de vista de Luciana empreendedora, mas desafios de implementar esse tipo de experiência do cliente em novas instituições. Existe essa dificuldade ou essa procura é natural hoje? Olha, tudo depende muito da cultura da empresa e principalmente dos líderes. E quando eu digo, eu falo do topo da pirâmide mesmo, né? Legal. Porque isso é cultural, é uma estratégia. Você precisa mudar o mindset de querer colocar o cliente na mesa para tomar decisões. E muitos empreendedores ou executivos, eles amam aquilo que eles construíram e não são apaixonados pelo problema. E o que eu digo que quando você é apaixonado pelo problema, é ali que está a oportunidade. E quem é que vai te mostrar onde está o problema? É o cliente. Então, muitas vezes, a procura vem de pessoas que enxergaram isso, falaram, peraí, Luciana, me conta como é que você faz isso? Isso é fácil de estruturar, é fácil de montar? Ou eu já tenho aqui, mas eu acho que eu ainda não estou usando a estratégia certa, o processo certo. Me ajuda a construir, a reconstruir o que eu tenho. E o que eu digo no Brasil, a gente não tem maturidade ainda em experiência do cliente. Sim. Fora do Brasil, o nível é mediano, não é maduro também, mas é pouco mais desenvolvido. As empresas já enxergam isso como uma área que é também importante quanto um marketing, quanto um financeiro, quanto um RH. Aqui no Brasil ainda tem empresas que não têm essa área, que não têm essa preocupação genuína. Ainda colocam isso como uma roupagem de experiência do cliente, mas é um atendimento, e não estão usando o arcabouço de oportunidades que tem ali para reconstruir o teu negócio ou para criar novas oportunidades. Então, tem um pouco de conscientização. Então, eu acredito que não é fácil, mas tem muita oportunidade aí. Um dos trabalhos, então, que você identifica é que você tem que conscientizar esse público. Sem dúvida. Por isso você deve estar indo para o digital, né, e atingindo isso. Só mais uma coisa. Eu acho que aqui no Brasil as coisas estão mudando, porque hoje já tem empresas que trabalham com a centralidade do cliente, que trabalham com a experiência do cliente, e já são empresas que estão dando lucro. Porque sempre disseram assim, isso aí é pro fora. É um peso. Isso é um peso, isso aí é um custo, uma área de custo. E agora que essas empresas estão ganhando dinheiro e dizendo que estão ganhando dinheiro porque tem essa estratégia, é aí que agora é o mercado. Exato, eu acho que é o momento certo. E dentro daquilo que a gente conversou aqui no bastidor, também eu falo assim, essa área de excelência, de atendimento, excelência, ela vai trabalhar muito com a recompra, com a recorrência, com o upsell. Sim. Né, que é isso que vai gerar o verdadeiro dinheiro, porque às vezes você tem um produto de entrada e você não entrega o que ele não volta a comprar mais. Nem vai querer comprar outro. E nem outro, né? Então... E ele não vai falar bem da tua empresa. Legal. Né? Porque isso também é muito mais caro você conquistar um novo cliente do que você reconquistar. É muito mais caro você comprar lead, você tentar angariar novos clientes do que você fidelizar a tua base de cliente. Então, isso também é uma outra maneira de se olhar esse negócio. Eu creio que é aquilo que a gente está conversando. Eu vejo muito como comercial 1. Você falou sobre isso. Que é o cara que coloca o cliente para dentro. E o atendimento de excelência, esse trabalho eficaz aqui é o que vai gerar o dinheiro, porque o CAC é zero. Sim.
ele já está aqui. Já está na sua base, você vai vender novamente e ele vai trazer indicações e referências, não é? Onde eu complementaria esse teu raciocínio é que a experiência do cliente, ela tem que ser no momento zero. Legal. Porque Muito bom. aqui é que ele vai entender o processo, aqui ele vai falar assim, eu quero isso, eu desejo isso. Eu fui bem recebido aqui, essa empresa ela me esclareceu as dúvidas, porque o que acontece quando a venda ela é bem feita, ela vai entregar um problema para o pós-venda e que você vai acabar perdendo, e o insucesso do pós-venda não é pelo pós-venda, é pela venda. Aqui entrou errado. Então, a experiência do cliente, ela permeia toda a vida, né, do cliente dentro da empresa. Desde a hora que ela chega até a hora que toda a jornada dela. Você crê que o mercado de luxo ele está mais preparado para isso? Hoje ele trabalha melhor essa parte, essa cultura? O mercado de luxo, ele tem muito... Primeiro que ele é nichado, Okay. a quantidade é infinitamente menor. Eles já trabalham com coisas que têm muita qualidade, que têm muita excelência. Então não dá para você prestar um serviço com baixa qualidade para pessoas que vivenciam, que compram produtos e serviços já com muita qualidade. Só que, para superar as expectativas desse público, também é um desafio. Como é que você se diferencia entre 2 restaurantes que são já desse nicho e que como é que eu supero expectativas aí? Então, e há manobras para você fazer isso. Há formas de você personalizar, há formas de você criar momentos únicos. E não digo que é mais fácil ou difícil. É saber entender o teu público e o que você pode fazer para entregar. Porque o que também acontece as pessoas elas geram expectativas muito altas e elas não entregam. Isso é péssimo. E principalmente para esse público. Sim. Então, acho que hoje é mais fácil, posso dizer que é mais fácil colocar uma cultura para esse público, mas existe um desafio de você superar ainda mais a excelência que você já entrega para esse público. Já entrega. Eu puxei esse assunto porque eu conheço o John Freitas, não sei se você conhece o John. O John é dono do Colline de France, Sim. em Gramado, e ele fala muito isso. A pessoa entra, já tem um champanhe, já tem um bombom, já tem uma coisa personalizada, seu nome na toalha. Então são coisas que superam essa expectativa do cliente. Que é legal, que é isso que está vindo para o outro mercado, que é um mercado que você não precisa ser um Colline de France para ter um bom atendimento. Mas você também pode olhar o Colline de France e depois ir para um Ibis e falar assim, o que eu tirei dali e o que eu posso colocar? Legal. Né? E vice-versa. O que o Ibis faz, de repente, de uma maneira de economizar ou de ser mais prático? Será que eu preciso realmente ter essa coisa? Porque às vezes a gente precisa de praticidade. Será que eu tenho que entregar tudo isso? Será? Será que eu estou usando? E será que o cliente... Isso é um diferencial. Exatamente. Né? Então eu acho que sempre se aprende muito com mercados diferentes, porque mercados diferentes e públicos diferentes. Você já foi desde banco, Seguradora, corretora, aviação. Sim. E agora? Onde que é? Agora todo o mercado. Agora o mercado tem. Esse que é o nicho que você está buscando. Legal. Luciana, queria agradecer, mas peço que você dê uma mensagem para o nosso público, encorajando eles a saírem do CLT quando necessário, com qualidade, claro, com cuidado, mas empreendendo onde você tem espaço e trazendo também o seu jabá, né, para o seu mercado. Legal. Primeiro, quero muito agradecer a oportunidade, a conversa deliciosa, porque ela é inspiradora, as pessoas precisam conhecer a trajetória e saber que as pessoas não saem... eu tenho família, eu tenho minhas obrigações, eu tenho os meus boletos, né? E de repente você sai e vai para outros lugares. Como é que isso aconteceu?
né? Então, o primeiro eu espero que, de alguma maneira, a minha história tenha te inspirado, tenha te encorajado a ou já tomar a atitude de entender, ou de começar a pensar nesse plano. Que eu acho que o diferencial do teu sucesso é você fazer um bom planejamento. Nada que você faz de uma maneira impensada, você vai ter um resultado rápido. Quanto mais planejado você for, melhor vai ser estruturado o teu negócio. Então, o que eu digo sempre para as pessoas é, primeiro tem que ter coragem, até para pensar nesse processo, em como fazer. E a gente pode ir testando se você tem essa habilidade de empreender, entrar empreendendo. A gente falou muito sobre isso, Adriano. Então, se você se sente um pouco dono, se você já pensa como dono dentro de uma empresa, você já tem um caminho andado, né? Você já sabe um pouco como empreender. O que te falta é você se estruturar para fazer esse desmame do CLT para você ir para o empreendedorismo. E eu quero dizer uma outra coisa. No meio do caminho, você também vai encontrar, depois que você virou a chave, você também vai encontrar muitos momentos de indecisões. Será que eu continuo? Será que eu vou? Quanto eu ainda posso arriscar? Tenha pessoas do seu relacionamento que também estejam empreendendo. Isso é muito importante. Ter esse trabalho com o MAC, eu me sinto muito privilegiada, porque não é um modelo de negócio que sempre existiu, e você tem não só a mentoria dele, mas a comunidade para você poder trocar. Porque às vezes a gente tem inseguranças, tomar decisões, contratar um fornecedor, saber se você tem que contratar mais gente, não contratar gente, qual é o momento certo, trocar, porque o empreendedorismo, se você ficar só fechado no teu mundo, você não vai usar o melhor benefício, que é a comunidade de outros empreendedores. Porque outras pessoas já erraram, já acertaram, e você não vai precisar ficar quebrando a cabeça sozinho, e você vai ter essas pessoas para te segurar na mão e acalmar o coração. Porque, olha, toda hora alguma pessoa ou algum pensamento vai vir. Será que não é a hora de voltar para o CLT? Oh, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Tenha uma rede de apoio. É isso que eu queria dar de recado final. Legal, Luciana, vocês escutem ela, hein? Desmame, se prepare e busque ambiência, comunidade, pessoas que estão pensando na mesma frequência. Saia daquele mundinho que já não faz mais parte, te trouxe até aqui, mas procure outros mundos. Não digo mundinho no modo pejorativo, mas é uma forma de você buscar opções diferentes, escutar palavras, conselhos, trocas, e você vai se encorajar. Luciana, muito obrigado. Obrigado em te conhecer. Também foi um prazer. Adorei o bate-papo, viu? Obrigada. Obrigado. Siga no nosso canal aí, Usinaria, pessoal. Valeu. Tchau.